Graças a Deus. Graça e paz, queridos. Uma igreja movida pelo poder do Espírito Santo é o tema da visão celular para esse ano de 2024. Uma igreja movimentada, que se movimenta, sabe? Que tem a liberdade e o direito de ir e de vir, no poder do Espírito Santo. Uma igreja que anda em espírito, no espírito, e que tem resultados. Diga: eu tenho o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Quem tem o Espírito Santo, lê a palavra. É claro que tem o Espírito Santo está aqui. E tem o Espírito Santo meditou hoje em Esdras, capítulo 6. Os irmãos têm visto que o livro de Esdras vai narrar a história do retorno do cativo da Babilônia para Jerusalém. E Esdras é o sacerdote que está, junto com a sua equipe, em Jerusalém, reedificando o templo. Há um momento que existem alguns levantes contra isso, os samaritanos, não, eu quero que seja lá em Samaria, daí ficou aquela briga, e aí houve um momento aí daqueles que se levantaram contra a obra. Não foi diferente também com Neemias, com a reconstrução dos muros, que se levantou Tobias, e alguns outros que veio para tentar. Quer dizer, esse espírito está sempre tentando, mas não vai conseguir. Porque eles estavam debaixo de uma palavra, de uma promessa, que depois de 70 anos eles retornariam para Jerusalém e tudo voltaria, ainda com a glória maior. O versículo 22 diz que eles celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. Diga aleluia. Há momento, isso está em Neemias, acho que capítulo 6, 7, 8, 9, por aí, em que depois que o templo é reconstruído e o sacerdote vai fazer a leitura do livro da lei, aí os mais velhos, que já tinham costume dos cultos alegres, das festas, que agora está sendo restaurada. Imagine 70 anos sem festejar Páscoa, sem festejar tabernáculo, festa das luas, das trombetas, nada. Ou seja, não havia cânticos de alegria. Até uns salmos que diz que eles estão nas margens do rio e os babilônios estão pedindo: olha, canta aquelas músicas alegres que vocês cantavam lá. Mas os salmos diz que eles penduraram as harpas, penduraram os instrumentos de cântico, porque o lugar onde eles estavam não era lugar de cânticos de alegria. Agora Deus traz eles de volta, aleluia. Essa alegria não vai mais sair, como diz o louvor. Eu não vou dizer que Jesus vai trazer de volta a sua alegria, não, porque ela já é completa em Cristo Jesus. Apenas não se permita se abater, se ficar desanimado, amém? Não se permita pegar aí os seus instrumentos de música, os seus cânticos de louvor, embora, e deixe pendurado, e viva aí numa vida apenas de lamentações, sabe, de questionamentos, de reclamações, ó céus, ó vida. Louve ao Senhor, faça igual a Cassiane, independente das circunstâncias, louve ao Senhor. E aí os velhos começam a chorar, os jovens estão alegres, inclusive o Esdras também vai narrar um pouco sobre isso. Aí não sabia o que era choro, não sabia o que era alegria, mas em Neemias ele se levanta e diz: olha, hoje não é dia de tristeza, não, é um dia consagrado ao Senhor. Se alegrem. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tristeza, irmãos, era naquela falsa alegria que nós vivíamos nos tempos de outrora, como diz o pregador. Esperávamos
terminar um ano para entrar um mês de fevereiro para uma festa de carnalidade, uma fantasia, literalmente falando, em que talvez durante esse período de 7 dias, nada disso, isso não nos realizava. Alegria nós temos hoje. Quem Deus é na sua vida, quem diz é para você, do que Deus tem feito na sua vida, as conquistas que você teve e continua tendo na sua vida. Então, se você for olhar se é para olhar para trás, então veja na sua trajetória o que Deus tem feito até aqui, e a obra que Ele começou, irmãos. Não tem Tobias, Sambalate, não tem samaritano, não tem espírito contrário, não tem nada nem ninguém que vai impedir o operar e o realizar da obra de Deus na sua vida. Só que está alegre por isso, por favor, diga aleluia, dá um glória a Deus aí, gostei, e aplaude ao Rei Jesus, por favor, diga tristeza na minha vida, não! Eu não digo estado de tristeza, quando alguém perde, quando, sabe, momentos, estado de tristeza. Agora, ser ou estar? Ser é diferente. Estar é momentâneo, é passageiro. Estar, a própria Bíblia diz que o choro vai durar uma noite. Mas você não vai viver uma noite eterna. O amanhecer vai chegar. Mas a alegria vem pelo amanhã, amém? Então celebre, diga aleluia. E celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. Eu profetizo alegria na sua vida. E tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles. Irmãos, isso aqui é muito sério. Mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Quem é a Síria? Inimigo de Israel. Salmo 66, versículo 3: pelo poder majestoso do Senhor, os seus inimigos se submete. Então houve uma promessa que depois de 70 anos eles iriam retornar para Jerusalém, reedificar o templo. Até os inimigos de Israel Deus usou para fortalecê-los, para que a obra fosse completa. Quem é o inimigo? Para quem é cheio do Espírito Santo. Tu quer jejuar? Jejua para se consagrar ao Senhor, né? Jejua, sabe, para ter experiências com Deus, para estar mais perto de Deus, para mortificar a carne. Mas eu estou sendo atacado por feitiçarias, magia negra, ou seja lá que inferno for. Eu preciso pode dormir tranquilo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é de Deus, o maligno não toca. E se Deus decidiu te abençoar, vamos tirar o si. E porque Deus decidiu te abençoar, e porque há uma obra de Deus na sua vida e através da sua vida, até o inimigo vai contribuir para que isso se realize. Mas está tendo perseguição, está tendo isso, aquilo, outro. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque Deus mudou o coração do rei da Síria, a Síria de Nínive. A favor deles. A favor deles. Amém? Então Deus vai fazer, diga amém. Só que essa obra não foi somente uma obra que Deus fez de forma, sabe, sem o serviço, sem a ação do homem também. Porque eles estão debaixo de uma promessa, eles estão debaixo de uma palavra profética,
mas eles também estão trabalhando. Deus trabalhando naquilo que eles não poderiam fazer, até mudar o coração do rei inimigo, trazendo todos os recursos. Vocês estão lendo o livro de Êxodo, você está vendo como Deus está, sabe? Porque uma coisa que Deus dá, mas dá faltando, é de duvidar, não é? Deus dá e dá. Ele abre todas as oportunidades, todas as portas, manda recursos, levanta pessoas. Você percebe que é de Deus, porque é uma coisa que, poxa, não traz dores. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Eu gostei, pastor Deus, obrigado. Vamos aplaudir o Rei Jesus. Mas onde é que eu entro nisso? Ô, glória! Onde é que eu entro nisso? Irmão, cooperar. Deus operando e eu operando junto com Ele. Porque o Espírito dEle agora habita em mim. Eles concluíram a obra. Lembra da passagem, estou numa grande obra e não posso parar. Lá vem o inimigo, espada na mão. E o serviço, a colher de pedreiro na outra. Vigiando com a palavra, mas, sabe, irmãos, trabalhando, fazendo alguma coisa. Como disse a pastora Gilda, seja 4x4, seja na sopa. Vamos aplaudir o Jesus pela sopa, pela equipe que esteve aqui ontem. Eu vi irmã Lúcia aqui, de aniversário dela. Ô, cadê irmã Lúcia? Que bênção! Ela gosta, insere ela nessas atividades que ela se conta direitinho. Que bênção, né? As pessoas orando ali. Ou seja, a igreja se movendo no poder do Espírito Santo. Agora nós estamos na glória da última casa, muito maior do que a glória da primeira. E o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus de promessas, o Deus que usou até o inimigo para que completasse a obra, é o nosso Deus. E ainda numa glória muito maior. Aí eu estava vendo a história de Pedro em Mateus capítulo 14, capítulo 14. Mateus capítulo 14. Amém? Glória a Deus. Estou numa grande obra e não posso parar. Mateus capítulo 14. Estamos online? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixa Deus completar essa obra, edificando, colocando um bloco dia após dia, todas as vezes que você abre a sua vida e a sua casa para receber as mensagens que é liberada desse altar. Mas não fica só para você não, já começa a trabalhar na obra de Deus, já multiplica aí para 4 pessoas no mínimo, compartilha aí para 4 pessoas e não deixa de deixar o seu comentário ou até pedido de oração, e Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus entra no barco com seus discípulos, sai de perto da multidão, do ministério, do serviço, e vai ficar a sós, como de costume ele fazia, ele vai orar. E os discípulos estão lá no barco, e Jesus orando, as horas passando, e de repente os ventos começam a bater forte, o barco começa a se afastar de onde Jesus estava. E meu irmão, estar longe de Jesus é problema, não é verdade? Então é melhor estar onde ele está. Versículo 22 diz assim, e logo... Acho que eu levei de versículo 22, ok. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu o monte para orar, à parte. E chegando já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eita! Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com... Os discípulos estavam o quê? Com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, oh glória.
tem de bom ânimo. Sou eu. Esse sou eu aqui é forte. Não tem mais, não tenha medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, fez prova. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O homem era. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo, olha o sentimento. E sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo, imediatamente, de pronto, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Uma igreja se movendo no poder do Espírito Santo. Aqui nós estamos vendo Jesus liberando a palavra. Quantos têm a palavra? Quantos têm a palavra de Deus? Quantos estão ouvindo a palavra de Deus? Quantos toda manhã, quando acorda, medita na palavra de Deus? Manaim é uma igreja em que o coração dela é cheia da palavra de Deus. Cheia da palavra de Deus. Amém? E o que é que resulta isso? É que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus libera a palavra. Ele é a palavra. Jesus não é alguém imaginário. Jesus é a palavra. Amém? É o verbo que se fez carne. Então, ele não está separado da palavra. Ele não tem a palavra, ele é a palavra. Então, quem tem a palavra somos nós. E se nós temos a palavra em nós, Jesus está em nós. João 15 diz que se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. Então ele libera a palavra. O que é que o poder da palavra faz? Fé nos nossos corações. O que é que Pedro está sendo movido aqui? De fé. Por um momento, esquece o medo, vem, fé. O que é que a fé faz? Leva Pedro a tomar uma decisão. A fé sem as obras, estamos falando de obras hoje, ela é morta. Todos ouviram Jesus dizer: vem. Jesus não disse: vem Pedro. Jesus disse: vem. Todos também poderiam, ao receber a palavra da fé, também se levantar e tomar uma atitude, uma decisão. Mas só Pedro foi quem teve a ousadia de arriscar. Quem tem fé, irmãos, pela palavra de Deus, não tem medo de arriscar. Só que quando Pedro toma a decisão e dá o primeiro passo, aí agora já não é o Pedro comum que está andando. Não é o Pedro que, por mais que tivesse toda a experiência sobre o mar, estivesse andando. Porque qualquer um que tenha muita experiência sobre mar nunca vai andar sobre as águas. Quando Pedro ouve a palavra, fé, e com essa fé ele toma a decisão, aí quem é que faz Pedro andar sobre as águas?
O Espírito Santo. O mesmo Espírito que quando Moisés levantou o cajado e na água, foi o Espírito Santo, porque toda ação aqui nessa terra, sobrenatural, toda ação aqui, no que diz respeito a milagres, a coisas que estão acima da capacidade humana, e de toda a criação e tudo mais, até desse ar que você está respirando, é ação do Espírito Santo. No passado foi só sombra. O Espírito Santo fizeram com que eles andassem com o mar aberto, com os pés ainda no chão. Só que aqui é a glória da última casa. Então vamos sair um pouco de Esdras para aqui, para a obra em Cristo Jesus. Aqui na glória da última casa, eles não estão andando em terra, eles estão andando sobre as águas. Mas é o mesmo Espírito que está fazendo isso. Então, uma igreja que se move pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder, tem e é poder. Poder esse que Atos 1,8 diz que Jesus disse que iria derramar sobre nós e olha, esse poder já foi derramado sobre ti, diga amém. O Espírito de Deus já habita em ti, diga aleluia. Então nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos fé. Agora, irmãos, por mais que tenhamos a palavra, a mesma palavra que eu recebi, a mesma palavra que você recebeu, porque em alguns nós percebemos ver o resultado da palavra na vida deste, e por mais que esse daqui tenha a mesma palavra, a mesma promessa, o mesmo Espírito, a mesma fé, da qual a palavra diz que nós vamos chegar à unidade de fé, mas por que há resultados em um e outros não? Porque aí é a parte que nos cabe, foi a parte que Pedro entendeu, é que ele tomou uma decisão baseada naquela palavra que foi liberada. Ok, e lá vai Pedro andando, só que no momento, Pedro sente, aí já não é mais fé, porque fé é certeza, agora sentimentos, irmãos, nos abala. Estava caminhando no sobrenatural, se movendo no poder do Espírito Santo, estava indo bem, de repente ouviu algo que sentiu, viu algo que sentiu, experimentou algo que sentiu, aí deixou de olhar para o propósito, deixou de olhar para a palavra que foi liberada e começou a afundar novamente na sua naturalidade, porque é natural que alguém que ande sobre as águas, que coloque o pé sobre as águas, é natural que afunde. Então é natural na vida do homem que viu, que ouviu, que experimentou e que sentiu, que se comporte de uma determinada forma, mas para quem está focado em Jesus Cristo, para quem é cheio do Espírito Santo, não vai entrar neste nível de naturalidade, porque vai continuar no sobrenatural. Mas Jesus é misericordioso, porque por mais que por um momento da nossa caminhada, desse processo, esquecemos de olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, e olhar para a direita ou para a esquerda e ter algumas sensações, e quando vê está caminhando como um homem natural, ainda assim, pelo clamor, pela oração, Ele vem, imediatamente nos levanta.
mas não nos levanta passando a mão na nossa cabeça, não. Porque ele levanta Pedro dando uma correção, confrontando Pedro. Por que você duvidou? Por que você parou? Por que você desistiu? Por que você se tornou novamente um homem comum? Por que você se esqueceu da minha palavra? A fé que está em ti e o poder que está em ti. Homem de pequena fé. Pedro teve medo. Jesus levanta e traz Pedro novamente para o barco. Imagine, né? Levantou e lá vem os dois caminhando novamente para o barco e os 11 discípulos olhando toda essa cena. Olha, irmãos, primeiro, é que eles ficam no barco e ficam observando de longe o processo da vida de fé de Pedro. Eles não tomaram a mesma decisão, mas ficaram observando a decisão de Pedro. Imagine no momento em que Pedro começa a... Está vendo aí? Imagine eles lá no barco. Olha lá, ó, o besta, o louco. Bem que eu sabia que isso não ia dar certo. Está vendo? Olha o que é que ele foi fazer. Imagine. Só que Pedro, enquanto está caminhando, Pedro não está olhando para trás. Porque se Pedro olha para trás, Pedro ia perceber o quanto ele já estava, tão além daqueles que ficam atrás, só criticando aquele que faz alguma coisa. Está entendendo? É mesmo, apóstolo Carlos? Aí entra aqui, 4x4. Apóstolo, peraí, apóstolo. Tudo bem, 4x4 não está dando, não está batendo não, como diz. Então você deve ter alguma ideia melhor. Então você deve estar fazendo algo ou semelhante ou melhor, ou ainda que seja mais inferior, não sei, mas se o resultado, como disse, é almas, é vidas, louvado seja Deus. Eu não posso ficar sentado no barco, olhando quem faz, e se por um momento alguém quem faz, porque quem faz, irmãos, está arriscando. Quem faz não tem medo de arriscar. Quem faz de alguma hora pode mesmo vacilar. Mas o pior de que vacilar por algum momento, por ter feito, ou até por ele ser corrigido, irmãos, de alguém que duvidou, é ficar no barco, esperando, vendo todo o processo de quem faz, e quando esse quem faz retorna, aí agora fica muito fácil todos contemplar toda aquela maravilha e dizer, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Para mim é o falso adorador. Pois bem, esses são os que vê que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus na vida daquele que não teve medo de tomar uma decisão, na vida daquele que cumpriu processos e que nesse processo teve algumas deslizes, falhas, foi até corrigido, deu a cara a tapa mesmo, mas depois retornou em glória. E depois, a única coisa que esses têm para dizer é verdadeiramente. Jesus Cristo na vida é o Filho de Deus. Só quem recebe isso aplaude ao Rei Jesus. Então não se importe com crítica, não se importe com o que os outros pensam, no que os outros vão falar. Não se importe nem que se no processo você vai cometer algumas falhas como ser humano que você é.
Mas Jesus está ali para te levar, Ele vai estar lá para te levantar sempre, amém? Então não se porte com nada disso, apenas faça o que Ele mandou fazer. Você tem a palavra, a ordem, você tem o mandamento, você tem a palavra profética, você tem a promessa, então vai e faça. Se Ele não lhe chamou, por favor, aí na primeiro passo tu afunda e vai ficar lá mesmo, porque... Então, se Deus não mandou, não vai, não. Mas se Deus mandou, por mais que por algum momento você perceba que as coisas não estão acontecendo como você esperava, e não vai acontecer mesmo, mas tenha certeza, você foi, mas vai voltar, passando por cima daquilo que um dia tentou lhe afundar. Não seja como os 11 que ficou no barco só olhando de longe, criticando, falando, que eu acredito que isso deve ter acontecido. Por favor, eles não ficaram lá calados. Mas Pedro teve coragem de arriscar. Não vou orar para que seja curado ou curada, não, vá que não aconteça. Se pensar dessa forma, vai ter vezes que você vai orar, não vai acontecer nada mesmo. Mas o que importa é que você se importou por essa pessoa e você orou. A questão, vá pensando, e quando levantar? E quando ser curado? Sempre com esse pensamento, amém? Não aconteceu, vou continuar andando sobre as águas, não vou me afundar em um sentimento de frustração, de derrota, não. Uma igreja se movendo, tem que se mover. Quando ela se move, aí o Espírito Santo se move, no poder do Espírito Santo. Aí eu estava em Shekinah, tá gravando, aí entrou um rapaz com 2 amuletas, e eu estava falando sobre esse tema, uma igreja que foi o tema de lá. O cara entrou com a amuleta, eu digo, Jesus Cristo, é assim que a igreja está, em vez de estar se movendo em fé, está apoiada em amuletos, apoiada em pessoas, apoiada em mensagens de riquezas passageiras, apoiada em autoajuda, motivacional, no que a igreja está apoiada, no que ela está se movendo hoje, né? E aí lá vem esse cara, e aí ele disse que quebrou a perna, os ossos saíram, teve que colocar os ferros, e 3 meses se passaram e ele não conseguia colocar o pé no chão. Aí, estou falando de uma igreja que se move no poder do Espírito Santo. Eu estou falando de sinais, prodígios e maravilhas. Estou falando de milagres. Claro que eu vou ser cobrado naquilo que falo. Como nós também seremos cobrados naquilo que nós ouvimos. E aí, coloquei a mão sobre ele, ungi as pernas dele. Firma os seus pés no chão. Aí foi lá que me veio essa mensagem de Pedro. Firma os seus pés no chão. Diga, agora só depende de você, porque o que depende de Deus já foi feito. Agora só depende de você. Então, firmar os pés no chão era a ação de fé dele. Então, nesse momento que ele creu e firmou o pé no chão, foi justamente nesse momento que Deus deu força, que Deus tirou as dores, que ele me deu a muleta e começou a andar depois de 3 meses que não fazia mais. Então a palavra foi liberada, mas só depende de você agora. O que Deus tem de fazer, já fez, agora só depende de mim. E aí traz para a nossa realidade, né? No que o Espírito Santo traz na tua mente nesse momento. Deus mandou, ponha teu pé no chão, firma. E anda. Sem medo dos que ficam para trás. Porque nós vamos avançar, irmãos, amém? Vamos continuar crescendo em nome de Jesus. Vamos continuar orando por esses 4. Vamos nos mover em direção a eles. Continuar dando sopa, evangelizando, né? Fazendo aí o que Deus mandou você fazer.
as ideias que Deus lhe deu para esse ministério. Procure os apóstolos. Que nada, a pessoa, e o que nada os apóstolos vai, que nada. Às vezes Deus deu uma ideia a alguém aí que fica com medo de chegar e dizer e falar alguma coisa, de fazer o que Deus mandou fazer, para que mais almas venham ser acrescentadas nesse ministério. Porque eu sei que você tem um valor, porque o Espírito Santo se move em você, habita em você. Quantos estão dispostos a sair do barco e dar uns passos de fé no sobrenatural? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por esta palavra que eu creio que é libertadora, para arrancar de você toda a timidez, toda a vergonha, todo o medo, toda a dúvida, todo o sentimento que lhe paralisou,